Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast, o podcast para empresários e empreendedores como você, que quer faturar mais, que quer lucrar mais. Então, bastante atenção, porque hoje eu estou aqui com meu amigo estratégico, cara fera em gestão, em vendas e comercial, em funil, enfim. E hoje nós vamos conversar bastante aqui. Felipe, seja mais uma vez bem-vindo ao AZVcast, meu amigo. O que vai te entrevistar sou eu, cara. Ah, Eu é? que era pra fazer isso tudo. Eita! Não, isso aqui é piada pra ficar mesmo gravado. Hoje eu quero Ué, então tá bom. Vamos lá, manda falar brasa. do Lincoln. Hoje, Lincoln tá como assessor, como uma pessoa de business. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como fazer teu negócio lucrar mais. Lincoln, fala pra mim, como que surgiu essa paixão de você conseguir ajudar empresas? Lançou o evento lá, Empresário de Propósito, inclusive vai ter em agosto. Eu te indico, quero que você esteja lá com a gente. Fala pra mim, como que começou essa paixão sobre isso tudo? Ao longo de 10 anos, advogando e sendo contador de pequenas e médias empresas, eu vi, meu amigo, empresários sofrendo e sofrendo de verdade, sem tirar férias, sendo o melhor funcionário da empresa deles, sem 13º, na mão de colaboradores terríveis, temerários, vendo seu negócio que, na verdade, são ouros, né? Mas vendo seu negócio ruindo por falta de gestão, por falta de um modelo de negócio específico, por falta de umas metas bem claras. E aí eu resolvi ajudar esses empresários no one-on-one ali, né? 1 a 1. E de tanto ajudar esses empresários e ver o resultado deles, eu modelei isso e formatei a imersão Empresário de Propósito, que hoje você conhece muito bem. Você que está nos assistindo agora também já deve ter visto algum vídeo do Empresário de Propósito e sabe como é que funciona a nossa metodologia de ensino para empresários. Por quê? Não existe escola para empresário, não existe faculdade para empresário, existe a vida real, mas existe métodos e ferramentas estratégicas para fazer esse empresário suar menos, sangrar menos e ter mais lucro na sua vida. E, pô, como eu lido com o empresário há muitos anos, às vezes é difícil lidar com ele, que o cara que se cresce muito, ele se torna autossuficiente. Ele não está disposto, ele não está humilde para aprender. Uhum. Eu tenho um cliente na Barra, pô, que o cara já está num nível muito alto, ele falou, na gestão passada, uma empresa como a minha nunca ia parar para te ouvir, você tem idade para ser meu filho, falou para mim. E hoje você está aqui me ensinando. Então, quais são os maiores desafios que você já teve ao lidar com essa classe de empresários? Se desarmar. Por quê? Porque uma grande empresa foi a pequena empresa que fez a coisa certa. Então, existe um platô de crescimento. Você cresce, aí desorganiza a sua empresa. Cresce, desorganiza a sua empresa. Cresce, desorganiza a sua empresa, né? E vai chegar no momento que você não consegue mais crescer, não consegue mais evoluir, não consegue mais expandir. Fica naquela barreira ali, 1, 2 anos faturando a mesma coisa, entrando aquele mesmo valor no caixa, não muda nem 20% a mais e só vai descendo, só vai decrescendo. Por quê? Por falta de abrir a mente para inovações, para tecnologia, para percepções mercadológicas, para interesses do ramo, da atividade. O cara, ele simplesmente para no tempo. A gente estava aqui agora nos bastidores, conversando com o Diego, falando como é importante estar envolvido em eventos. E acabamos de falar, poxa, nós vamos comparecer no evento agora que custa quase R$3.000 o ticket. A gente vai estar lá só para conhecer pessoas que faturam no mínimo 12 milhões por ano. Só para estar do lado desse tipo de pessoas, ouvir outros empresários. Então, o empresário ele tem que se desarmar, cara. Ele tem que se desarmar, ele tem que tirar a armadura de que daquela convicção, daquela crença de que ele não sabe de tudo, de que melhor dizendo, que ele sabe de tudo, que ele conhece tudo, que aquele é o único jeito que funciona. Tá errado. Está redondamente enganado. Não, mas essa é a maioria. A maioria Sim. acha que sabe de tudo. Exato. Não está disposto a aprender, não está disposto a avançar. Uhum. Isso que gera E vai resultar na estagnação. estagnação. Vai resultar na estagnação. Cara, só existe 2 tipos de empresa. A que está crescendo e a que está quebrada. Porque se você está estagnado, meu amigo, você já tá quebrando. Com certeza. Você já está quebrando. Nós estamos em um mundo muito avançado. As coisas estão mudando constantemente, repentinamente. Se a gente não acompanhar a evolução do mercado e as tendências, a gente fica para trás, pô. A geração Z hoje não faz compra. Ela não aperta o botão de clicar com o mesmo comportamento de quem tem a minha idade, de quem tem a sua idade.
Não me chamando de velho? Não tô te chamando de velho. Mas os fatores que você leva em consideração para comprar uma coisa não é a mesma coisa que um garoto de 15 anos hoje leva em consideração para comprar, pô. É verdade, é verdade. Meu amigo, talvez você entra no site, pesquisa 10 vezes, assiste 50 vezes no YouTube sobre determinada questão para você comprar essa caneca aqui. Mas a geração Z não. Se o influencer tal falou, ele vai lá e compra. E não quer nem saber dos efeitos. É verdade. Tá entendendo? É verdade. O comportamento humano mudou. Então a gente tem que se atualizar em canais de vendas, em persona, em perfil comportamental do nosso cliente. Então isso tudo são estratégias que a gente tem que levar em consideração para modelar e trazer essa atualização para dentro do nosso negócio para a gente não ser ultrapassado pelo nosso concorrente e não sofrer com a guerra de preço. Muito bom até você falar isso, porque hoje a tecnologia ela acelera o nosso trabalho. Inclusive a inteligência artificial ela vai tomar muitos cargos. Você que está aí, você que não entende de inteligência artificial, se você não entender, ela vai te ultrapassar. Eu quero falar um pouco agora de ferramenta que você pagaria para ouvir o que a gente vai falar agora, mas eu quero trazer isso para você gratuito. Quais ferramentas hoje o empresário pode usar que vão acelerar o negócio dele, que vão fazer ele ganhar mais trabalhando menos? Perfeito. Primeira ferramenta que o empresário tem que usar, a mente dele. A mente. Para quê? Ele construir processos inteligentes. Quase ninguém faz isso. Exato. O empresário que constrói processos inteligentes e forma no seu time pessoas competentes, meu irmão, lucro e liberdade são resultados. É o produto dessa equação. Fato. As inteligências artificiais, as ferramentas externas serão objetos acessórios para acelerar isso, minimizar o custo, potencializar o lucro da empresa, trazendo mais informações para o dono. Mas lembre-se do seguinte, o poder de decisão não vai estar na inteligência artificial. O poder de decisão sempre vai estar na mão do dono. Então você, dono, tem que conhecer a sua empresa. Você, dono, tem que sentir a sua empresa. Os seus números, a sua gestão tem que estar presente. As ferramentas elas vão te ajudar a você ser um empresário melhor. Elas não vão te substituir como empresário, vão substituir com diversas outras profissões. Isso é fato. Isso é fato. Né? Você joga na inteligência artificial aí, edita vídeo sozinho, cria apresentação sozinho, modifica a foto, faz, enfim. Tem inteligência artificial para tudo, até para criar música, criar samba. Com o seu nome você tem inteligência artificial para isso. Mas jamais vai tirar o poder e alterar o poder de dono, de empresário que você tem para levar a sua empresa a alcançar uma determinada visão. E a gente só alcança essa determinada visão quando a gente executa a nossa missão todo dia. Muito forte. Sem abrir mão dos nossos valores. Mas isso é muito importante. A inteligência, com certeza. Tanto que eu sempre falo com as pessoas que nós somos uma empresa de inteligência. Nós temos que pensar. Quem pensa ganha mais. Quem pensa é mais caro. Quem pensa está na frente. Quem pensa enriquece. Quem pensa ganha muito mais dinheiro. Agora, eu quero saber de ferramenta mesmo. Ferramenta que o cara pode acessar agora aí. Qual ferramenta você indica para os empresários ganharem mais fazendo menos? Perfeito. Vamos lá. Se a gente dividir a empresa, categorizar nos 3 níveis, né? Vamos imaginar um organograma aqui. Toda empresa ela tem que ter o seu departamento financeiro, porque toda empresa recebe. Toda empresa paga a conta. Então ela tem um organograma financeiro. Ela usa planilha para organizar Pois é. a conta. Cara, acredite se quiser, tem ferramentas gratuitas que podem facilitar muito a vida de empresários na questão financeira. Qual? Gratuitas. Por exemplo, quem trabalha com PDV, o Market Up. Market Up hoje, ele controla todo o seu estoque. Você imagina você hoje acordar de manhã e saber quantas Coca-Colas tem dentro daquela geladeira ali. E quando chegar 3 Coca-Colas, que você receba um e-mail, uma mensagem. Alô, Felipe, ó, só tem 3 Coca-Colas no seu estoque e a sua última compra foi feita com o fornecedor Diego, que te vendeu a R$ 3,75. Você quer replicar esse pedido? E olha que interessante. Inclusive, uma empresa, né, de vendas inteligentes, o que ela pode fazer como cross-sell? Botar um produto desse e ela compreender que, poxa, o cliente ele vive de vendas de produto. Sim. Se ele não compra o meu produto... Ou serviço. Ele vai quebrar. Então eu tenho que ter um sistema até interno como venda para ele de controle de estoque. Sim. Então o Market Up, uma ferramenta muito boa. Exato. Vai além disso. Vai além de controlar o seu estoque, de saber quanto que você tem. Imagina, um estoque gigante, como pois é que eu vou saber aí o cara tudo? fica na canetinha ali o tempo todo ainda, no final do dia. Olha só, na canetinha, tem tanto isso e tal. Como é que controla a validade?
Como é que controla o markup, né? O preço, a precificação? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Aí o empresário ele não tem essa informação na mão dele. É isso que quebra as empresas, cara. São ouros ali, bonitinho, promissores, mas a falta de conhecimento do empresário ou / interesse, eu diria até interesse, e ele vai se autoculpar no seguinte: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para abraçar essa questão, para resolver dessa forma. Então contrata alguém que vai executar para você. Simples assim. É isso que eu faço hoje nas minhas empresas. Né? Eu não sou o melhor funcionário da minha empresa, eu tenho orgulho de dizer isso, Felipe. Que eu tenho contadores melhores do que eu na minha empresa, que eu tenho advogados melhores do que eu na minha empresa. Mas eu sempre entendi isso. Sim. E quanto eu for o melhor, vai dar errado. Vai dar errado. Porque eu preciso, vim até conversando com o Diego que está ali. Tudo bem, Diego? Tudo bom? Só para o Diego está ali. Que eu preciso me multiplicar. E quanto eu for o melhor, tá errado. Todos os vendedores que eu formei me passaram. Sim. Todos. Todos me passaram. Todos eu criei um livro de 45 páginas. Você falou uma coisa interessante. Na empresa, quando o colaborador entra, vou te explicar como é que funciona nas empresas de assessoria, tá? A gente tem lá o cargo, tem o salário, tem a descrição do cargo e do salário desse colaborador na empresa. E quando ele chega para trabalhar nas empresas de assessoria, ele tem que entender que ele está dentro de um nível de maturidade. E a gente se subdivide em 4 etapas. Ou ele é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto. Então ele chega bebê na nossa empresa, né? E eu estipulo que dentro de 6 meses ele tem que se tornar um adulto. É assim que funciona na empresa. E eu vou subdividindo o nível de maturidade desse colaborador. Olha só, quem é bebê aqui dentro, independente da idade que tenha, né? Bebê profissionalmente falando, são pessoas que me fazem esse tipo de pergunta. São pessoas que me trazem esse tipo de problema. Quando você deixar de me trazer esse tipo de problema, você vai subir um nível, você vai ser uma criança. Aí você vai me fazer outro tipo de pergunta, você vai resolver os problemas de outra forma. Quando você deixar de ser criança para ser um adolescente, você vai estar mais maduro para resolver determinadas questões, não vai ficar parando o meu trabalho para perguntar qualquer coisa, a ponto de você chegar no nível de um adulto, o nível de maturidade de um adulto profissional aqui dentro da empresa, que é o momento ideal e que eu espero que todos vocês cheguem aqui na empresa, que é o fato de eu apenas trazer a matéria para você desenvolver, para você resolver. Eu vou delegar para você. É assim que funciona. E você não vai me questionar por isso. Pelo contrário, vai me trazer opções. Sempre quando eu trouxer um problema, no mínimo 2 opções. Esse é o nível de adulto. O nível de funcionário bebê é aquele que te pergunta toda hora. Aquele que vai te questionar toda hora, aquele que vai te buguear toda hora, aquele que vai te querer toda hora. Então, todo colaborador, é normal quando entra numa empresa entrar nesse nível mais baixo aqui. Mas ele tem que entender que existe um time para ele chegar no nível de adulto. Minimamente existe. Com certeza. Tá? Falando de ferramenta, eu quero indicar também o Mind Master. O que é Mind Master? É uma ferramenta de mapa mental. Você consegue equalizar ali todos os seus pensamentos. Sim. E você consegue tangibilizar, trazer valor àquilo que você está fazendo. Outra ferramenta também é o Miro. Você consegue construir todos os seus processos. Você conhece o Miro? Sim, conheço. Através do Miro. Tudo gratuito, hein? Tudo gratuito. Outra ferramenta, Notion. O Notion é sensacional gratuito. De organização. Outra ferramenta, Asana. Conhece o Asana? Também gratuito. Tarefas. Com certeza conheço. Agora, tem uma ferramenta na área comercial que todo mundo precisa usar, mas a maioria não usa. Qual que é? CRM. Pô, ninguém não consigo entender. CRM. E outra coisa, dá pra fazer o CRM no Trello gratuito. Dá? Dá, pô. Dá pra fazer CRM no Trello gratuito. É sensacional. Claro que existe uma programaçãozinha ali e por isso você vai ter que contratar esse meu amigo aqui. O que faz? Felipe Blasman, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Me dá licença. Deixa eu abrir um parênteses Fala aqui. Aí. Eu sou leigo na área comercial de estruturação e é por isso que eu contrato pessoas melhores do que eu e esse cara aqui que me ajudou nesse sentido, tá? Então, eu liguei para ele, Felipe, olha só, eu tenho esse produto, eu preciso de X leads e preciso de tantos % de conversão. E a primeira coisa que ele chegou e bateu o olho e falou assim, a gente precisa estruturar a parte do CRM, depois o funil de venda, depois a esteira de produtos, né, com marketing para essa pessoa entrar dentro do nosso ecossistema. Estruturamos e estamos rodando, já vamos aí para a 9ª edição do Empresário de Propósito e o comercial vai explodindo, estourando isso daí a todo vapor. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Tamo junto. Só alegria. Mas aí, manda pergunta. Eu quero entender e compreender como que o empresário não usa o CRM na área comercial. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que faz? Primeiro, quantos % do faturamento de um empresário está na carteira de cliente? Alguém sabe? Plateia, você sabe quantos %? Eu tenho 100% de faturamento. Desses 100%, quantos % são da carteira?
Eu acho que no mínimo 20% para você vender mais para o mesmo cliente. De 20, muito mais. Quanto? Tem gente que não enxerga isso, de Quanto? vender mais para o mesmo cliente. Isso é uma das formas de aquisição de receitas. Com certeza. A outra é aumentando o ticket médio e a outra é aumentando mais o número de clientes. São 3 formas, Felipe. Você está falando da primeira. Né? Quantos por cento do seu faturamento está na sua carteira de clientes? Eu acho que dá para extrair mais 20%. Muito mais. É mesmo? Diego, quantos por cento? Quantos por cento você acha? Mais. 40%? E aí, fala para mim, Felipe, quantos por cento? Dá um close aqui, cadê o câmera? Que eu vou falar. Esse vai virar corte pro meu Instagram. Se não virar, tá demitido. Tô brincando, brincadeira. Nunca me deu moral o câmera aqui, mas a Erika tá aí. Quero ver, tô brincando, Gilbertinho, você mora no meu coração. Meu jovem, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. 80% do teu dinheiro, do teu lucro, 80%. Quanto? 80% está na sua carteira de cliente. Então, se você não usa o CRM, o que é o CRM? É gerir a sua carteira de clientes. Então, se você não usa a sua carteira de clientes para vender, você está perdendo muito dinheiro, você está dependendo só do marketing, que tem que usar. Qual que é o objetivo do marketing? É refrigerar a carteira. Marketing é igual a 20%. Os 80% está na sua carteira. E qual o CRM eu quero indicar? O Agendo. O Agendo é um CRM barato, simples, funcional e prático. Porque se for um CRM muito difícil, o vendedor não vai ter paciência para preencher. Mas eu te pergunto, esse CRM é específico para quem? Para prestador de serviço? Não, para a área comercial. Mas para qual tipo de empresa? Qualquer empresa de área comercial pode usar o Agenda. Um comércio? Um comércio, não. Então não é qualquer tipo de empresa. Qualquer empresa do modelo Inside Sales pode usar. Que sim. PDV eu não trabalho com PDV. Entendi. Então, dentro do meu nicho, qualquer tipo de empresa pode usar. PDV que você não sabe só, ponto de venda, barbearia. Sim. Os clientes assim. Não, mas a barbearia tem CRM. Se ele planta um Inside Sales. Tem CRM da secretária. Mas o CRM de área comercial, com time comercial, qualquer pessoa que tem time comercial pode usar o Agenda. Entendi. Que é prático, simples e funcional. Quando eu fui consultor comercial, eu tinha um CRM, eu não vou falar que ele é muito famoso no mundo, mas é muito complicado, eu odiava. Eu demorava mais tempo preenchendo o CRM do que vendendo. Então, aí tem muita... Pois é, aí tem... O que vocês acham que eu queria fazer? Vender, pô! Vender! Era mais difícil. Usar o CRM era muito complicado, meu. Tinha que botar um monte de detalhe. É muita burocracia. Não dava, mano. Lembrei até de um fato que um cliente meu aqui que chegou lá pra mim. Quase tomei suspensão. Aí, escuta essa daí. Lá no começo. Aí, filma esse daí que vai ser interessante. Filma aí, Gilbertinho. Faz o close aí, escuta essa daí. No meu começo de carreira, cara, ó. Escritório pequenininho, começo de carreira, 10 anos atrás, lá em São Gonçalo. O cliente chegou pra mim, falou assim, Nico, mandei meu funcionário embora, eu tenho que pagar pra ele. GTS, FGTS, o certo seria INSS, né? Falando do GTS, FGTS, tal. Ele foi lá no Poupa Tempo, ao invés dele falar assim pra mim, uma burocracia danada, ele falou assim, poxa, uma democracia danada. Eu falei pra ele, realmente, a gente vive uma democracia danada. Aí eu lembrei desse fato aqui, agora tô morrendo de rir. Ele trocou todas as letras, trocou tudo, fez uma sopa de letrinha, de palavras. Mas aí que tá. Você sabia que esse cliente meu não tem nem a terceira série? E ele fatura mais de 6 milhões por ano? Agora eu te diria que se ele abrisse a mente dele um pouquinho, não para os estudos seculares, normal, de terminar, mas para ter visão de empresário, ele reinaria e governaria muita coisa. Muita coisa não está instalada, mas muita coisa mesmo. Falar nisso aí, eu já falei muito uma coisa assim. Eu vou até abrir a reportagem aqui, que é muito interessante, que tem a ver com isso. Peraí. Eu já falei muito aqui sim, ó. Não precisa fazer faculdade, não. Eu já falei muito isso. Os caras viram milionário e não tem faculdade. Aí olha esse dado. Mandei. Dos CEOs do mundo, né? 521, né? Dos 521 unicórnios que tem, o que é unicórnio? É uma empresa que já fatura 1 bilhão. Apenas 56 não tem faculdade. A maioria é formado, tem mestrado e doutorado. Os maiores CEOs do mundo. Que isso, é mesmo? Bacharelado, mestrado, doutorado. Das 1.200, né, das maiores empresas do mundo,
apenas 56 deixaram a faculdade. Agora, 485 tem bacharelado, 259 tem mestrado, 236 MBA. Você também tá falando o seguinte: esses caras deixaram a faculdade, mas deixaram Harvard, né, pô? Deixaram o primeiro período de Harvard, segundo período de Harvard. Aí é outro padrão, pô. Mas o primeiro entra de Harvard pra você deixar, pô. Aí a gente conversa. Mas porque aí é outro padrão, filho. Deixar a faculdade, deixar Harvard é mole. Pra entrar já é uma... É verdade. É verdade, não é? Não, mas eu tô falando isso por quê, cara? Porque o conhecimento pro empresário é muito importante. Ah, isso é O inegociável. cara que despreza... Qual que é a importância da faculdade? Ela vai te dar a base, o fundamento do conhecimento. Uhum. Então, é muito importante para o empresário ter a faculdade. Uhum. É muito importante para ele ter um conhecimento e não desprezar isso. Isso. Inclusive, se eu pegar um grupo amostral de 100 empresários, quantos dão certo? 10. É. Na verdade, historicamente falando, Uhum. a cada 10 empresas, somente 2 sobrevivem nos próximos 5 anos. 2 sobrevivem nos próximos 5 anos. Nos próximos 10, uma. É muito arriscado eu, como influencer, uma pessoa grande, eu falar que você não precisa fazer faculdade, porque a faculdade é um caminho mais seguro para qualquer tipo de pessoa. A pessoa tem a faculdade, ela já consegue um emprego melhor, consegue crescer. Mas vou voltar para o tema, que isso não tem nada a ver com... Não é garantia de estabilidade, isso é verdade. Não, mas assim, o cara que não tem faculdade... Te diferencia. O cara que não tem, o cara que tem, a probabilidade desse cara que tem se dar melhor é muito maior. Ah, isso é verdade, é negociável. Nós estamos falando de capacitação técnica, né? E é isso. Então é inegociável, pô. No meu caso, e para alguns tipos de atividades empresariais, é fundamental, imprescindível. Não tem como eu ser advogado sem ter cursado faculdade, sem passar no AB, pô. Não tem como eu ser contador sem ter cursado, sem ter passado no CRC. Não tem. Então isso é negociável. Entendeu? Até por que essas empresas como Febracis e G4 ganham muito dinheiro. Uhum. Porque os caras não tiveram essa base. Pô, aí você tá falando o nome dos meus concorrentes. Eles têm que ir pra onde? Pro empresário de propósito, pô. Tem que ir para o empresário de propósito. Pô. Tem que ir. Então, por que surge isso? Porque hoje não tem uma base Sim. para essas pessoas. Uhum. Então, eles procuram uma capacitação que está na faculdade. Exato. Então, estudar é muito importante. Só que, por exemplo, a nossa capacitação ali para empresário. Primeira coisa, a gente traz todo o conceito para a realidade dele. Uhum. Certo? A gente traz todo o conceito para a realidade dele. Qual é a realidade do pequeno e médio empresário hoje? O cara que fatura 200, 300, 400 mil reais. Esse é o tipo de cliente que aparece lá no empresário de propósito. Até 400 mil reais por mês. Começa ali de 50, vai até 400 mil reais por mês. Beleza, você precisa estar na missão empresário de propósito para fazer a sua empresa crescer 20, 30, 40%. Certo? Imagina você ter uma distribuição de lucro de 20, 30, 40% a mais. Isso, na imersão empresário de propósito, você vai ter como ferramentas, né, aprendidas lá, desenvolvidas e aplicadas na sua empresa para fazer você chegar nesse potencial. Tá? Então, o primeiro ponto do empresário de propósito é trazer essa realidade fática, né, e regional. Não adianta a gente fazer um podcast aqui e falar no papo de bilhão. Primeiro que eu não faturo bilhão. Né? Meu faturamento é milhão, mas eu não faturo bilhão, então não tem como falar dessa realidade. Por isso que, às vezes, esses caras distanciam muito dos podcasts que a gente escuta. É outro extremo, é outra realidade. É o mundo deles lá. Uhum. É o mundo deles lá. A gente prefere viver o nosso mundo aqui. Né? O mundo de quê? Açãozinha trabalhista nas costas do empresário que tá ralando pra caraca. É reclamação, é funcionário que não quer desenvolver, é empresa que não consegue bater meta, é todo mês só pagando as contas e sobrando uma merreca. Eu quero mudar essa realidade. E empresário de propósito é para você, tá bom? Esse é um dos pontos aí. Outra coisa, outra pergunta importante também. Qual que é o seu processo para oferecer e desenvolver uma solução personalizada para diferentes empresas? Como assim? Tu entendeu empresa X, tu vai criar algo personalizado para cada empresa, porque cada empresa, apesar de algo ser parecido, mas é diferente. Sim. Como que você faz isso? Vamos lá. Toda empresa, ela é feita de gestão. 99% das empresas são feitas de gestão. E 1%, modelo de negócio dela. Pronto. Você pode ter um modelo de negócio lindo e maravilhoso. Se não tiver gestão, ela vai dar ruim. Uhum. Você pode ter desenho, planejamento estratégico, mapa estratégico, tudo maravilhoso. Se você não tiver pessoas competentes para te ajudar a crescer e desenvolver, isso vai dar merda. Isso é fato. Vai acontecer. Então, 99% das empresas é gestão. Por isso que o empresário de propósito, ele vai te ensinar a você entender absolutamente tudo sobre a mente do seu colaborador e fazer esse colaborador trabalhar
20%, 30% a mais do que o potencial que ele tem desenvolvido na sua empresa hoje. Então, olha para Gilbertinho ali, funcionário, tá ali sentado mexendo na câmera. Eu sei que Gilbertinho consegue entregar 20% a mais do que ele está entregando hoje. Tá vendo, Gilbertinho? Existem ferramentas, técnicas, métodos, checklist para ele desenvolver isso daí. E aí, Gilbertinho? E ele desenvolve isso daí, pô. É por isso que a gente tá gravando esse podcast aqui, ó, 9 horas da noite, ele tá aqui, ó. Tá aqui, porque ele consegue. Exato, 20% a mais. 20%. Ele consegue entregar isso. Toda a sua equipe, todos os seus colaboradores conseguem desenvolver isso. Agora você tem que entender a mente dos seus colaboradores. Isso se chama gestão, meu amigo. É colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta pedir para peixe subir em árvore e macaco nadar. Com certeza. Você vai chegar pro macaco e falar assim, ó, nada aí, macaco. Ou então, sobe aí na árvore aí, peixe. Eu vou te dar 10 mil de salário, o peixe vai subir na árvore? Não vai. Não vai. Eu vou te dar 20 mil de salário, o peixe vai subir na árvore? Não vai, pô. Por quê? Não é a função dele, não é o perfil dele, não é a identidade dele, não tá na cultura dele. Pronto. Uma série de fatores que você precisa entender como empresário, como que funciona a mente de determinados funcionários para colocar, para trabalhar na sua empresa e entregar o máximo potencial. Muito bom, muito bom. Para a gente caminhar já para o fim, agora a gente quer saber, a audiência aqui quer saber sobre coisas pessoais, né? Porque como é que você consegue equilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Como é que você faz isso? Isso é uma pergunta muito boa. Por quê? Hoje minha esposa trabalha comigo, ela é diretora financeira. Minha esposa também é formada em Direito e outras coisas mais. E por muitos anos, nós levamos o problema da empresa para casa. E ele foi parar até na cama antes de dormir. Acredite se quiser. Talvez você está me ouvindo agora, empresário, e vivendo a mesma coisa do que eu. De ansiedade, de estresse, problemas que vão para a cama junto com você. Né? Eles dormem com você e acordam com você. Se a gente não conseguir separar isso, e é difícil pra caramba a gente separar isso, tá? O trabalho da vida pessoal, mas consegue separar 100%, Nico? Não consegue separar 100%. Eu tô lá nos Estados Unidos, estava lá nos Estados Unidos há 30 dias atrás, viajando de férias, fiquei lá 20 e poucos dias, 30 dias lá, e eu não conseguia separar porque está dentro de mim o trabalho. Não tem como eu desligar o botãozinho e colocar a mochila. Não tem, é impossível. Isso é impossível. Ainda mais que eu estava com a minha esposa. E ela também faz parte da empresa, né? O segredo, quando você trabalha em casal, Felipe, é você entender as competências e responsabilidades do que cada um tem que entregar, sabe? Está muito bem dividido o que ela tem que entregar para a empresa, o que ela tem que fazer para a empresa. E a gente começa a trabalhar por resultados, não por hora, por resultados. Certo? Se minha esposa vai para academia 2 horas da tarde, ou se faz natação 1 hora da tarde, ou se acorda 5 horas da tarde, ou se vai dormir 3 horas da manhã trabalhando, isso é um problema dela. Porque o acordo que eu tenho com ela é de ela entregar X pela empresa. E não deixar a peteca cair um exemplo, no percentual de atrasos ou de inadimplência do escritório. Qual é a minha obrigação? É trazer tantos clientes a mais para a Azevedo Assessoria, para o empresário de propósito, meu ecossistema. Essa é a minha obrigação. Só para você ter uma ideia, faz mais de 3 meses, 6 meses que eu não sei o que é a minha conta bancária. Só quero um cartão que funcione e vamos seguindo em frente. Porque eu entendi a minha posição no tabuleiro. Eu entendi para onde que eu posso me mover. E ela também entendeu a parte dela. Então, a gente até se comunica, conversa, trocando ideias um com o outro, falando o seguinte, o que você acha disso? O que você acha disso? Que é um ponto de vista diferente, né? De fora. Mas sempre cada um na sua competência, na sua linha. Isso me trouxe uma educação extrema para não levar problemas para casa. Muito bom, muito bom. Gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira, só alegria. 8 horas a gente está aí ao vivo para levar lucro e liberdade. Lucro e liberdade para você, empresário. Sair dessa estagnação, desse jeito aí. A sua empresa ela não vai ser mais uma, não. Vai ser a empresa. Eu sei disso porque você tem um baita potencial e a gente vai te ajudar a desenvolver esse sentido. Felipe, obrigado mais uma vez, hein? Tamo junto. Só alegria, Brasil. Tchau. Valeu.